Boa noite, cidadãos e cidadãos ubaenses. Eu me dirijo a vocês hoje, nesse domingo de Ramos, para passar algumas informações sobre o trabalho que a Prefeitura Municipal de Ubá está fazendo em relação ao Covid-19. Esse vírus, coronavírus, que tem trazido tantos problemas no mundo inteiro, e não é diferente no Brasil, não é diferente em Minas Gerais e também em Ubá. Então, hoje tivemos uma confirmação do primeiro caso positivo, primeira pessoa que testou positivo para o coronavírus em Ubá. Esses detalhes serão passados daqui a pouco pela nossa secretária de saúde, do Cineia Tinassi Perini. Mas eu queria falar um pouco também sobre as ações que a gente deve continuar a fazer. Era esperado que a qualquer momento nós tivéssemos um caso positivo em Ubá, porque os exames, como já foi relatado para todos vocês, nós temos conversado muito com a sociedade sobre isso, eles são um pouco lentos. À medida que você toma a amostra da pessoa e encaminha para Belo Horizonte, para a FUNED, ele demora aí de 7 a 10 dias, dependendo do caso, até mais um pouco para ter o resultado. Mas hoje, infelizmente, como nós falamos, tivemos a primeira pessoa que testou positivo para o Covid-19. E com isso, aumenta sim a nossa preocupação. Nós já estávamos com um trabalho muito eficiente, né, um trabalho forte na prevenção, solicitando, né, muita colaboração da sociedade, dos cidadãos de um modo geral, das empresas, porque o momento é realmente de dificuldade, é um problema de saúde que afeta a todos nós. Nós não podemos deixar de nos comunicar e passar essa preocupação também para todos os nossos cidadãos. Como eu disse, existe um decreto também em andamento e essa preocupação nossa continua. Na última sexta-feira fizemos uma reunião com diversos segmentos da sociedade, principalmente dos meios empresariais, trabalhadores, empresários de todos os ramos de atividade de Ubá, para falar sobre a atuação, como nós continuaríamos com a nossa atuação de prevenção, que é uma atuação importantíssima, que nós não podemos deixar de fazer a todo momento, e ela não é só do poder público, não. Ela é do poder público, ela é dos empresários, ela é das empresas, dos trabalhadores, da sociedade de um modo geral. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. A prefeitura, ela disciplina esse tipo de comportamento através de decretos, através de portarias, através de deliberações, mas o nosso decreto, que prevê várias atividades que não podem estar funcionando normalmente, ele se venceria agora na segunda-feira, dia 6. Nós, hoje, em reunião virtual com os nossos secretários, com os nossos assessores, nós definimos que iremos prorrogar nas mesmas condições do decreto até o dia 12, domingo que vem, domingo de Páscoa, para, nesse meio tempo, analisarmos o comportamento desse grande problema que a gente vive, dessa pandemia. E, dependendo do que acontecer durante essa semana, nós teremos a possibilidade ou não, né, de reatarmos alguns negócios. É lógico que isso hoje fica tudo naquela ideia de que as coisas possam estar normalizadas. Nós temos que alertar sempre a população. E o principal alerta que nós fazemos, o principal é ficar em casa o máximo possível. As pessoas só saírem na rua se tiverem extrema necessidade. Sabemos que muitas empresas da área de saúde, muitas empresas da área de alimento estão trabalhando e precisam trabalhar. Nós temos que manter o atendimento, principalmente nessa área de alimentos, nessa área de farmácias, nessa área de saúde. Não pode ficar parado mesmo. Mas nós pedimos às pessoas que tenham que ir a banco, que façam a sua programação, que não fiquem em filas, que respeitem a distância uns dos outros. Mas o principal,
Quem não precisar sair de casa nesse momento, não saia. A melhor prevenção que tem é o afastamento, as pessoas tomarem cuidado. E daqui a pouco nós estaremos com outras informações, porque todas elas são oriundas do Ministério da Saúde, elas vêm de órgãos técnicos que possam nos orientar, e também vem dos governos. Cada governo, a nível federal, a nível estadual, estabelece também políticas que nós, do município, temos que cumprir. Então, é o que nós estamos solicitando, mais uma vez, a compreensão de todos vocês que nos veem e ouvem nesse momento, que passem isso para os seus amigos, seus vizinhos, e muito cuidado com as pessoas que a gente chama dos grupos de risco. Idosos a partir de 60 anos, pessoas que já têm alguma doença pré-adquirida, que possam estar mais sensíveis ao ataque do vírus, e todos aqueles cuidados que nós já falamos, sobre a higiene das mãos, limpar muito bem as mãos com sabão, com detergente, com produtos que possam realmente eliminar o vírus. E além disso, sempre que necessário, sempre que possível, utilizar algum material desinfetante. Álcool gel, álcool a 70%, água sanitária nas suas residências, para limpar móveis, para limpar áreas metálicas, veículos, tudo isso a gente deve continuar. Algumas ações a Prefeitura estava fazendo, ela vai continuar, né? Como barreiras sanitárias, como a desinfecção, né, na cidade, ao longo das principais avenidas. Isso nós vamos continuar com muito denodo, com muita determinação, com a participação efetiva dos nossos funcionários. Sabemos que os nossos funcionários também, nesse momento, estão sendo sacrificados por serem obrigados a trabalhar mesmo, porque é uma obrigação que eles têm com eles mesmos, de atender essas necessidades, de estarem nas ruas todos os dias, mas nós estaremos também dando a eles proteção, EPI, material para higiene, material para desinfecção das mãos, tudo isso é fornecido diariamente a eles, para que tenham a maior segurança possível quanto ao problema do vírus. Mas, enfim, também queremos dizer que os hospitais de Ubá, nós temos feito também um trabalho muito forte para auxiliar, para ajudar os hospitais naquilo que é possível. Eu cito como exemplo que mesmo antes de chegar no Brasil essa doença, nós já tínhamos determinado um aumento para o pronto atendimento, não só do Santa Isabel, mas também, principalmente, do São Vicente. Hoje trabalhamos com uma ordem de R$500 mil por mês para ajudar esses dois hospitais a atenderem a população naquele pronto atendimento. Além disso, estamos permanentemente em contato para que eles criem novas áreas de atendimento, para tentar equipar as UTIs que, infelizmente, no Brasil, elas ficaram um pouco abandonadas pelo Poder Público Federal e Estadual, para tentar que nós tenhamos mais leitos de UTI, que tenhamos mais leitos à disposição da população, e nós teremos também um trabalho muito forte de apoio através do município, instalando locais que possam servir, né, para que as pessoas que precisam ficar em observação, mas que não precisam ir ao hospital ou não tenham condições de ir para casa, fiquem em observação em algumas áreas que a gente chama de isolamento. Chama hospital de campanha, não é o termo, não é o correto, mas são áreas com equipes de saúde, com todo o tratamento necessário, alimentação, tratamento de medicamentos, tudo aquilo que as pessoas precisam para poder apoiar caso seja necessário. Mas eu gostaria de, ao continuar com essa conversa com os nossos telespectadores, as pessoas que nos veem e ouvem agora, de passar também para a secretária do Cineia, para que ela explique, né, como aconteceu e qual é a repercussão que isso pode dar dentro do nosso trabalho. Quero dizer bem claro, vamos continuar esse trabalho muito forte de prevenção. Temos algumas outras ideias sobre como melhorar, sabemos que é difícil para a população que isso seja implementado, mas aquilo que for melhor para a população, nós estaremos fazendo. Boa noite a todos, né, prefeito, e a todos que estão nos ouvindo nesse momento.
Hoje nós confirmamos, né, um caso de coronavírus na nossa cidade e, assim, com uma preocupação muito grande que nós comunicamos isso à nossa população. E, mais uma vez, reforçamos tudo aquilo que o prefeito já disse até agora, e tudo aquilo que a gente já vem fazendo, a necessidade da intensificação das nossas ações. Esse caso confirmado, ele é de uma mulher, né, uma mulher, tem na faixa de 30 a 35 anos, e essa pessoa, nós conseguimos entrar em contato com ela hoje, e conseguimos alguns dados mais apurados do que foi que aconteceu. Essa pessoa, ela esteve numa festa em uma cidade fora de Ubá, com um grupo de profissionais da saúde, e ficou em contato com esses profissionais durante algum tempo. Nesse contato que eles tiveram, tinha um profissional também da saúde que era do Rio de Janeiro. Então, só para deixar claro para as pessoas que esse contato não foi em Ubá, ele foi fora de Ubá. As pessoas estavam em um encontro, e nesse encontro, esse profissional também da saúde do Rio começou a apresentar alguns sintomas. E, como todos da saúde, começaram a ficar atentos a tudo aquilo que a pessoa apresentava, né? No segundo dia dos sintomas, a pessoa foi retirada, né, do grupo e foi atendida e foi internada em um hospital, mas em isolamento normal, não em UTI. E, passado alguns dias ainda, essa pessoa, né, essa mulher, continuou nessa cidade em que ela estava e retornou mais próximo ao final de semana para o nosso município. Mas quando chegou, o tempo de contato e o início dos primeiros sintomas, eles já estavam começando nela. Então, ela já começou com uma coriza, começou a perceber que ela estava também, e poderia ter, como ela teve um contato, e o contato, ela teve a resposta dele ser positivo, ela já automaticamente já começou a se cuidar e automaticamente começou a ficar também afastada de todo o grupo. Ela procurou o serviço para coleta de amostra no dia 23/3. Nesse momento, nós encaminhamos a amostra, como todas as amostras a gente faz, dentro de 24 horas. Todas as amostras são enviadas e estão e vão para dentro da FUNED para serem analisadas. E hoje, né, dia 6/4, chegou o resultado que ela era positiva para a Covid. Mas chegou numa fase em que todos os processos já estavam sendo dentro daquilo que é recomendado tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Secretaria de Estado da Saúde, que é, ao início dos sintomas, isolamento domiciliar. Se por acaso houver alguma complicação, procurar o serviço médico hospitalar para os atendimentos. Se não, continua mantendo em casa e aguarda passar todos os sintomas. Essa pessoa, ela tomou todos os cuidados, usou máscara durante o tempo inteiro, todos os cuidados de higiene pessoal, álcool nas mãos, lavar sempre as mãos, não esteve em local não saiu da sua residência, e mesmo assim nós estamos tranquilos com relação a isso, por conta de que essa manifestação, essa manifestação, ela começou a aparecer na pessoa, ela já se retirou e fez o isolamento domiciliar, como a gente já vinha orientando e fazendo, e como é profissional de saúde, sabe como deve proceder. E hoje essa pessoa está muito bem, voltou à atividade, e como o nosso ministro disse, não temos nenhuma informação
de reincidência de casos. Portanto, automaticamente, uma pessoa positivando para a doença e ele estando em quarentena, passado todos os sintomas, automaticamente essa pessoa já está vacinada. Então, essa pessoa ela está fora de risco de transmissão para outras pessoas. Então, isso é o que nós temos a dizer com relação ao caso positivo da Covid que hoje nós recebemos a informação. Temos também, né, que informar que desde a semana 16/3 a 22/3, que nós estamos atentos a todos esses fatos, porque no país, o primeiro caso confirmado de Covid foi no dia 26 de fevereiro. No dia 10 de março, o país declarou a pandemia, declarou que já estava com vários casos confirmados em algumas localidades. O primeiro óbito no nosso país foi no dia 17/3. Então, eu quero dizer que a Secretaria de Saúde ela vem atenta também a todos esses fatos que estão acontecendo no país, em todos os estados, consequentemente, e também no nosso estado de Minas Gerais. E todas aquelas pessoas que apresentam qualquer sintoma de uma síndrome respiratória, nós estamos recomendando que fique em isolamento domiciliar. Ela assina para a gente um termo de responsabilidade de que está no domicílio e está em isolamento. Isso é o que a gente tem feito. Temos procurado trabalhar dessa forma com toda a população. E hoje nós estamos com um número de 114 pessoas que nos procuraram ou que nós tivemos conhecimento e que nós fizemos notificações e todas elas foram orientadas a isolamento. Na primeira semana nós tivemos 33, na segunda 44 e nessa última semana agora 33 casos notificados. Ou seja, estamos confirmando, a todo aquele caso em que a gente tem conhecimento, nós fazemos a notificação. Os casos que apresentam sintomas como febre, tosse seca, algumas pessoas estão apresentando diarreia, nós coletamos essa amostra, encaminhamos para a FUNED, como eu já disse, dentro de um período de 24 horas, e hoje, de todas essas amostras que foram analisadas, 20 amostras já foram descartadas. Isso é um sinal muito bom, que é um sinal que nós estamos atentos ao fato, né? E era isso que eu queria esclarecer e, mais uma vez, reafirmar para toda a nossa população que o momento é um momento realmente de atenção, assim como em todo o país. Nós sabemos que em algum momento nós íamos ter um caso positivo também. De agora em adiante, vamos estar cada vez mais atentos e pedimos a toda a população, tome cuidado, procure seguir todas as recomendações de medidas de higiene individuais, como lavar as mãos sempre, se não tiver como lavar sempre as mãos, usar o álcool gel. São procedimentos que evitam o contato de pessoas, qualquer síndrome gripal, né, que tiver. Isso é favorável, isso são medidas de higiene básicas. E, principalmente, o que a gente pede hoje é que evite aglomeração, porque a aglomeração ela facilita muito a proliferação de qualquer síndrome gripal, não só do coronavírus, mas de qualquer síndrome gripal. Falando também que agora é um período que a gente começa com preocupação também com a síndrome gripal H1N1, que a gente também tem que observar. Nós temos que saber distinguir, coletar a amostra, enviar. O procedimento é o mesmo,
mas ele também pode se agravar em determinadas idades, né, em determinadas faixas da população. E isso preocupa também, porque o período agora começa a entrar o período em que a gente começam esses sintomas. Por isso o governo liberou a vacina, que é uma vacina que protege contra várias outras síndromes gripais, inclusive o H1N1, para que a pessoa que foi vacinada, você começa a descartar, né? A quem foi vacinado está imunizado contra H1N1, está imunizado contra outras síndromes gripais, e aí começa um trabalho mais voltado para outras síndromes que não as que já têm a vacina propriamente dita. Então, como o prefeito já disse, existem medidas que nós podemos tomar. Uma delas, né, é a vacina, mas para o coronavírus ainda não existe vacina. Então, a medida a ser tomada são medidas de higiene pessoal e medidas de evitar aglomerados, que são as medidas coletivas. Muito bem, continuando após a fala da secretária do SINEA, a gente também tem que lembrar que na sexta-feira, quando nós fizemos a reunião, não havíamos ainda esse caso positivo confirmado. Mas, mesmo assim, nós entendemos a situação das empresas, indústria, comércio e serviços, de um modo geral, pelo que eles estão passando neste momento. Mas, e há uma discussão muito grande no país, né, entre saúde e entre negócios, entre você prejudicar as pessoas não fazendo o tratamento adequado da saúde ou também prejudicar em cima do emprego das pessoas. Nós temos essa preocupação muito grande. Então, naquele dia mesmo, eu já disse que a nossa finalidade é tentar equilibrar. Sabemos que o momento é ruim, difícil para todo mundo, mas nós temos que ter como prioridade o respeito à vida, a saúde das pessoas. É necessário tratar dos assuntos empresariais, os assuntos econômicos, com toda certeza. Isso vai ser tratado no seu devido tempo. Daí, nós estarmos, no momento, no diálogo com essas entidades, colocado claramente que achávamos prematuro liberar na próxima semana, para que as empresas, mesmo com os cuidados todos que serão exigidos de cada setor, elas já pudessem funcionar, podendo ocasionar uma precipitação maior de casos em nossa região. Nós estamos nos preparando, como eu disse, os hospitais estão se preparando, as clínicas, as nossas unidades de saúde, mas sabemos que se tiver um acúmulo muito grande de pessoas ao mesmo tempo, fica difícil fazer o controle de todas essas pessoas, cuidar de todas elas. Então, esse é a nossa visão, tratar sim muito bem a saúde, cuidar do que for possível. Ninguém sabe ao certo o comportamento desse vírus ao longo dos tempos. Nós vimos pela China, pela Europa, agora nos Estados Unidos e América Latina. Então o Brasil, dos países maiores, é o que vai agora entrar nessa fase mais complicada da doença. Nós temos que ter cada dia mais cuidado e é em cima disso que a gente pede sempre à população. Primeiro, compreensão. É um momento difícil, é uma batalha de todos os dias. É uma guerra contra um inimigo que ninguém vê, mas sabe que ele é poderosíssimo. Então nós temos que usar todas as armas possíveis para o combate a ele. A segunda, no momento em que a gente tiver certeza de que está sob controle, não quer dizer que vai acabar, isso demora, né? Nós sabemos também que demora, estiver sob controle, nós estaremos fazendo uma volta gradual, se possível, com total cuidado em cada empresa, para que nem sejam prejudicados as pessoas que ali trabalham
e nem aqueles que vão lá em busca do serviço, em busca dos negócios. Então, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando com muito cuidado. Sabemos a dificuldade, sim, e não queremos que isso se estenda por muito tempo. O país não aguenta, o Estado não aguenta, o município não aguenta. Isso afeta o setor privado, afeta o setor público. Nós sabemos disso, mas temos que ter, nesse momento, muito equilíbrio, né? Temos que ter paciência com aquilo que pode acontecer, mas também temos que ter muito trabalho para enfrentar essa grave doença que nós estamos. O Brasil, acho, desse tipo, ele nunca sofreu um impacto psicológico tão alto, porque hoje as pessoas sabem em tempo real o que está acontecendo no mundo. Isso se reflete aqui para nós. Alguns não têm cuidado, alguns continuam achando que não é problema, mas a imensa maioria da população já entendeu que é preciso, sim, prevenção, é preciso cuidar da minha saúde, da saúde do meu familiar, principalmente dos idosos, daqueles que são mais frágeis, e também cuidar de todas as pessoas que estão na nossa comunidade. Então, eu gostaria de encerrar essa primeira parte dessa entrevista falando exatamente isso, a compreensão de cada cidadão de Ubá. E quando eu falo isso, eu estendo isso para os municípios circunvizinhos, porque eles também dependem muito das unidades hospitalares de saúde de Ubá. Eles são totalmente dependentes, assim como é o município de Ubá. Então o cuidado ele tem que ser amplo, geral e restrito. Alguns municípios estão apertando mais do que outros. Alguns não impedem que as pessoas entrem ou saiam livremente do município. Não sei se é a melhor estratégia. Cada um usa aquela que acha mais conveniente. O nosso trabalho é, sim, consciente, é do dia a dia, é tentar mostrar à população o que é importante para ele, dar muita informação. Temos os nossos informativos diários, com atualização diária, sempre por volta do meio-dia. Fazemos aqui de público agradecimento a todos os nossos funcionários da área de saúde, da área de comunicação, de todas as secretarias, que fornecem esses dados diariamente para que eles sejam divulgados para toda a mídia, para toda a imprensa de Ubá e aí, através da mídia, levado à população. Então, eu gostaria de encerrar essa primeira parte e nós vamos ficar aqui à disposição, se houver alguma pergunta de repórteres ou até da comunidade, dentro do que for possível, a gente estará respondendo. Já temos perguntas da imprensa? Me ouve? Já temos perguntas da imprensa, prefeito, secretária, da revista Raica. Depois dessa confirmação do primeiro caso na cidade, a quarentena será estendida? Se sim, por quantos mais dias? A mesma pergunta do repórter Carlos Roberto Sodré, da Rádio Educadora Ubá AM/FM, do portal Ubá News. O decreto assinado em 22 de março será estendido até quando? E complementando também essa pergunta, temos a pergunta do jornalista Amarildo Oliveira, Jornal Ubaense Online. Com a prorrogação do decreto, continua valendo a deliberação que permite que parte dos setores das fábricas continue funcionando? Então, em relação à data e também à deliberação. Bom, primeiro eu já disse aqui que a reunião de sexta-feira eu já tinha adiantado para os segmentos que ali estavam representados, não tinha ainda conhecimento desse caso positivo, é bom lembrar isso. Eu já tinha adiantado que a tendência, após a reunião de secretários que nós faríamos no domingo, como efetivamente fizemos hoje, nós definiríamos um novo prazo. A princípio ficou definido, e já está certo, que o prazo é até o próximo dia 12, domingo que vem. Nós estenderemos com todas as condições que ali estavam, e quanto à deliberação, com toda certeza, ela estará também dentro do decreto, já definindo claramente o que pode e o que não pode funcionar, o que pode funcionar parcial, o que pode funcionar sob os cuidados necessários. Eu estou deixando também uma abertura, eu acho que a gente deve conversar sobre isso, que hoje um dos graves problemas que a gente tem é a recomendação que se use EPI, principalmente máscara, mas não só os agentes de saúde, não só as pessoas que lidam com pessoas eventualmente doentes
pelo vírus, mas também a população de um modo geral. Ao sair à rua, ao interagir, ao estar em bancos, ao estar em qualquer outra atividade, mercado, farmácia, também utilizarem. E não temos, no Brasil, capacidade, infelizmente, de atender a população. Então, estão sendo, até vi hoje um vídeo do ministro Mandetta recomendando que, caso não se consiga o material adequado, que se possa fazer com tecidos, desde que ele seja duplo, que ele tenha 2 camadas. E ele tem que ser usado no máximo por 2 horas, depois tem que ser higienizado, de preferência com solução de água sanitária, mas enfim, é uma condição. Então, com isso, algumas empresas de Ubá, de forma assim, solidária, de forma voluntária, estão procurando produzir essas máscaras, materiais para essa proteção, não só dos agentes de saúde, no caso de máscaras faciais, mas também dessa máscara que cobre o nariz e a boca, eventualmente de pano ou de tecido adequado. E com isso nós estaremos provisoriamente também liberando algumas empresas que queiram fazer isso aí de uma forma voluntária, como eu disse, não é negócio, não é para vender, eles são voluntários, se ofereceram para produzir isso aí através de instituições, através de entidades filantrópicas, e nós achamos a ideia excelente. Mas são pequenas exceções que provavelmente elas não estarão em decreto, elas estarão sob autorizações pontuais. Agora, o decreto que nós pretendemos, entre hoje e amanhã cedo, estarmos com ele pronto, ele vai definir claramente o que pode e o que não pode funcionar, para que o comércio entenda, para que as empresas entendam que, nesse momento, nós precisamos do esforço de cada um. Sabemos, como eu já disse aqui antes, das dificuldades, mas respondendo às perguntas, a princípio, até o dia 12 de abril, que é um domingo, estarão com todas as condições que foram colocadas no decreto, mais as da deliberação, estarão estendidas até o dia 12. E durante a semana faremos as avaliações, saberemos o que vai acontecer com o Brasil, com Minas Gerais e com o Ubá nesse meio tempo, para tomarmos medidas para a continuidade. Sabemos que alguns municípios aqui estenderam por 15 dias, Viçosa estendeu por 1 semana, Visconde do Rio Branco tinha liberado, mas com as informações recentes segurou um pouco também, e isso acredito que prudencialmente vai acontecer essa semana. É uma semana mais curta do ponto de vista de feriado religioso, mas não é por isso não, é porque nós precisamos de mais tempo para enfrentar com muito vigor essa doença. Mais perguntas, dessa vez do jornal Gazeta Regional, repórter Turu Davi. A profissional de saúde do primeiro caso confirmado já se recuperou. Houve contato dela com pacientes? Se houve, existe uma perspectiva de quantos tenham sido e algum plano de monitoramento? A informação que nós temos, como nós já passamos, é que ao começar a ter os sintomas e observar que que o amigo, né, dela estava positivado, imediatamente ela afastou do trabalho. E ela estava fora da cidade de Ubá, ela não estava aqui nesse período. Então, que nós ouvimos, a conversa preliminar com ela hoje, é que não teve esse contato com pacientes. Pergunta da revista Fato, jornalista Juliana Campos. Já existe uma previsão de chegada dos testes rápidos que serão enviados pelo Ministério da Saúde? Quando os testes rápidos chegarem, toda pessoa que tiver qualquer tipo de sintoma será testada? Os testes rápidos, eles serão utilizados principalmente pelos profissionais de saúde. Então, assim que o Ministério da Saúde liberar para a nossa região, principalmente para o Ubá, a primeira testagem será para os profissionais de saúde. Por que ele vai liberar para os profissionais? Porque são as pessoas que têm um contato maior com todos os pacientes, né, que vão estar na linha de frente sempre. E, nesse caso, eles, uma vez sendo testados e já produzindo, porque esse tipo de teste, ele é aplicado após 5 dias, 6 dias, é que ele dá
positivo ou não. Então, a pessoa que tiver contato com o coronavírus, ele vai positivar pela presença de anticorpos no seu organismo. Ou seja, é como se ele já tivesse tomado a vacina, já tivesse reagindo a esse coronavírus. Portanto, é uma pessoa que, passada a fase de todos os sintomas, ela estaria novamente na linha de frente, poderia trabalhar normalmente, sem problemas nenhum de recidiva, ou porque ela já estaria vacinada contra esse coronavírus. Então, a gente está aguardando a chegada desses testes e eles serão aplicados aos profissionais de saúde inicialmente. Pergunta da revista Raica e também do portal Saúde em Pauta. Serão adotadas medidas mais rigorosas na cidade, inclusive com intensificação das barreiras sanitárias? É natural que nós continuemos, né, que essa preocupação ela não passou, lógico que não. A tendência, sim, de nós estimularmos, né, as nossas equipes a aumentarem esse controle. A barreira ela não tem essa finalidade de cercar as pessoas, a de impedir de ir e vir. Isso está na Constituição, alguns municípios estão adotando isso. Não sei se com sucesso ou não queremos discutir isso nesse momento, só vamos saber isso a partir dos resultados finais de cada cidade. Isso vai demorar muito para saber se deu resultado ou não, e servirá de parâmetro para futuras, né, intervenções que a gente possa fazer amanhã ou depois. Pode ser que se mostre mais positivo e pode ser que não deixe nenhuma diferença estatística sobre isso. Agora, o que nós pretendemos fazer? A ideia é descobrir, né, no mercado nós temos vários produtos que possam ser aplicados também em veículos, principalmente nos pneus, sem que haja prejuízo, né, para a qualidade da pintura do veículo. Nesse momento também não adianta eu querer achar que vou liberar um produto que possa ser favorável ao controle do vírus, mas que possa também trazer prejuízo para as pessoas. Não queremos isso. Mas já temos argumentos suficientes, temos produtos, a intenção é essa mesmo. Continuar com a barreira sanitária, que ela é muito informativa. Ela busca informar cada pessoa que chega em Ubá quais os cuidados que ele deva ter, se está sentindo alguma coisa referente à doença, que ele entre em quarentena voluntária, que procure a unidade de saúde se necessário, mas principalmente que ele mantenha isolamento. Se tiver sem sintoma, ele deve ficar pelo menos uma semana, né? Isso se tiver com sintoma, pelo menos 14 dias. Mas essas barreiras, com certeza, elas serão intensificadas, não no sentido de proibir ninguém de ir e vir, de bem informar as pessoas e, se possível, fazer uma desinfecção, principalmente de veículos maiores, de caminhões. Isso já está sendo programado com produtos que podem ter certeza, não vão afetar a pintura dos carros, que as pessoas não reagirem de forma, às vezes, desproporcional, achando que estaremos prejudicando ela para cuidar de uma doença. Esclarecendo a todos que acompanham, a pedido da imprensa, que os profissionais de imprensa não se encontram aqui conosco no recinto, as perguntas são enviadas online, por isso são lidas pela equipe de comunicação da Prefeitura. Vamos para a próxima pergunta. Prefeito e secretário, em relação agora aos hospitais de campanha. Juliana Campos, da revista Fato. Quanto aos hospitais de campanha, foi mencionado o CAIC e Casa de Oração como possibilidade. Quanto a profissionais, insumos e produtos para proteção individual, já está sendo providenciado? Carlos Roberto Sodré, Rádio Educador e Portal Ubá News. Em Ubá será criado o hospital de campanha e o jornal e revista Raica, perdão. A Prefeitura solicitou a compra de equipamentos para auxílio futuro de casos? Hoje, nós temos uma rede hospitalar, que Ubá é polo de uma microrregião, como o doutor Edson já disse. Nós estamos investindo nessa rede hospitalar também, com em torno de R$500 mil por mês, né, doutor Edson? Trabalhando, ajudando na intensificação. Alguns hospitais já estão ampliando a sua rede hospitalar, a sua rede de UTI com esses equipamentos. O que nós pretendemos é o seguinte: então hoje a nossa rede, nós já temos um plano de contingência regional, porque o Ubá, como polo de uma microrregião, ele atende a várias cidades da região.
E existe já esse plano de contingência para a rede hospitalar a nível de UTI. Os outros atendimentos, nós temos hoje muitos leitos hospitalares que, até a presente data, por incrível que pareça, eles estão vazios, né? Os nossos hospitais, eles não estão com aquele volume todo de atendimento que existia antes do coronavírus. As pessoas estão respeitando, as pessoas estão em casa, elas não estão indo ao hospital sem necessidade. Isso é o que a gente pede à nossa população e a todas as pessoas das cidades vizinhas, que deixem para utilizar ou para ir ao hospital apenas aqueles que realmente necessitarem de um atendimento hospitalar. Os outros, nós temos as nossas unidades básicas, temos a nossa policlínica, e as outras cidades da região também possuem esse serviço. Todo o atendimento ele é feito como foi feito com essa pessoa que positivou hoje. A pessoa apresentou o sintoma, ela fica em isolamento domiciliar. Não procura hospital, não procura unidade básica, fique em isolamento domiciliar. Se tiver algum agravamento, aí sim, procure uma unidade básica ou a rede hospitalar para que você tenha condições de ser atendido no tempo e na hora. Se depois desse agravamento houver a necessidade de internação, vai ser internado. Se houver um quadro de piora, a pessoa irá para a UTI, né? Os hospitais de campanha, eles estão sendo criados muito para que você retire dos hospitais também aquelas pessoas que apresentam sintomas leves, são sintomas que requerem um atendimento de 24 horas e precisa de ter um cuidado diferenciado. E dali passam a observação, vão se observando para ver se realmente a pessoa necessita ir para a rede hospitalar ou não. Nós estamos também nos preparando para isso, porque assim como muitos locais, muitos países e até o Brasil, a gente não sabe exatamente como vai proceder esse vírus aqui em Minas Gerais, aqui na nossa cidade. Então, nós estamos também nos preocupando com isso. Estamos inicialmente cuidando, né, de cuidar de ter um local para fazer essa triagem de uma melhor forma, em que a gente tenha condições de olhar e cuidar desses pacientes que precisam de uma atenção diferenciada com a equipe médica. Estamos olhando vários lugares e já estamos providenciando vários equipamentos para essa utilização. Não é de desconhecimento de todos a questão dos EPIs. Não é uma falta para o bar, é uma falta para o Estado de Minas, para o país como um todo, né, no mundo como um todo, visto aí a questão das compras que estão sendo realizadas por outros países também. Mas o nosso ministro, ele está muito preocupado e ele tem feito já contatos e compras, e ele diz que essa semana é uma semana que ele poderá dar uma nova direção para todas essas situações com relação aos EPIs. Contratos, pagamentos e a espera que esses equipamentos cheguem para a gente, para o nosso país, o mais rápido possível. E mesmo assim, nós estamos tomando algumas medidas, como fabricação, né, de máscaras, não para a equipe médica, para a equipe de primeira linha, de primeiro atendimento, de atendimento imediato. Para esses, eles têm os equipamentos próprios, mas para a população como um todo, que hoje é um consumo muito grande de todos esses equipamentos. E muitas pessoas não precisam, muitas vezes, utilizar o equipamento de proteção individual que se vai usar dentro de um hospital, dentro de uma unidade básica. Então, a gente pede exatamente essa compreensão, como o doutor Edson disse. Algumas empresas estão se propondo a fazer essa fabricação. Isso ajudaria muito na economia desses EPIs para toda a equipe de linha de frente. Mas estamos, sim, preocupados e estamos, sim, nos preparando
para uma eventual casualidade em termos que é utilizar esses hospitais, que são hospitais de triagem, hospital de campanha, que requer não uma equipe hospitalar, mas uma atenção de 24 horas, que nós estaríamos dispostos a fazer esse atendimento e estender esse atendimento também para a nossa população. Prefeito e secretária. Pergunta do Jornal Baense Online, repórter Amarildo Oliveira. Quantos leitos estão ou vão estar disponíveis nos hospitais para atendimento a pacientes de Covid? A pergunta também é feita pelo Gerson Pinheiro, da Web TV UAI, e também feita pela Juliana Campos, da revista Fato. Em um eventual surto, quantos leitos de UTI existem na cidade hoje e se em todos os leitos há respirador? Sim, nós já estamos acompanhando, como eu disse, já existe esse plano de contingência em que nós já conseguimos ampliar e a possibilidade de ampliação mais. Hoje nós já conseguimos toda a nossa rede de UTI, nós já conseguimos ampliar em mais 10 leitos, com a possibilidade de ampliarmos em mais 24 leitos, mais ou menos. Então, a rede ela está sendo equipada. Um dos maiores dificultadores, realmente, a rede para equipar a UTI, nesse caso específico do Covid, é a questão dos respiradores, mas muitos respiradores que existiam, eles estavam parados, eles estão sendo recuperados, e isso está facilitando essa ampliação desses leitos de UTI. E os leitos, toda a rede hospitalar, ela está disponibilizando os leitos também para o Covid. Bom, se eu puder também complementar, essa questão dos respiradores, eu sempre falo isso. O país nunca se preparou para uma emergência, para uma eventualidade dessa. Nós sabemos da grande dificuldade que a saúde tem no Brasil em termos de recursos financeiros. E, infelizmente, os hospitais, eles não conseguem colocar mais UTI porque eles não receberiam recurso do governo federal, porque eles têm que estar cadastrados, eles têm que estar dentro do sistema de saúde como um todo. Com isso, nunca se preparou. Quando chega um momento desse, você vai arrumar respirador onde? Os Estados Unidos são com falta de respirador, um país daquele tamanho, com toda a pujança econômica que tem. E no Brasil não é diferente. Agora, nós sabemos que algumas empresas brasileiras, até também naquele formato, né, de poder voluntariamente ajudar, estão produzindo em larga escala respiradores para serem entregues ao Ministério da Saúde. Então nós achamos sim que em poucos dias, poucas semanas, nós teremos parte desse problema resolvido. Com isso, aqueles leitos que foram colocados à disposição pelos hospitais poderão sim receber novos respiradores, que é o grande aliado na luta contra doentes graves, porque a pessoa tem muito problema respiratório, e com isso a gente pode ajudar a melhorar. Agora, a capacidade dos nossos hospitais hoje, ela é coerente com o tamanho da nossa cidade, mas nós temos que lembrar que atendemos uma região muito grande, de vários municípios que não tem hospital, principalmente não tem UTI. Numa situação normal, ela tem a capacidade de atendimento. Então, por isso que a gente vem solicitando à nossa população que os cuidados individuais e os cuidados de aglomeração, para quê? Para evitar que haja um crescimento muito grande de números de casos e uma necessidade extra muito grande nos nossos hospitais. Então, por isso é importante o apoio, a ajuda da população. Secretária Dulcineia, temos aqui mais uma pergunta. Juliana Campos, da revista Fato. A doação de respiradores por parte do empresariado local já foi efetivada? Caso não, há previsão de chegada? Olha, nós estamos acompanhando isso, né, essa chegada desses respiradores. Vários já se prontificaram, um doa, o outro vem doando, o outro está doando. Isso é uma gratificação para a gente, isso é muito gratificante. Alguns já foram doados e recuperados,
mas a gente acredita que outros virão. O que a gente observa com a fala até do nosso ministro é que hoje as ações elas estão sendo muito encaminhadas, né, para 5 estados no nosso país, que é São Paulo, Rio, Distrito Federal, Ceará e Amazônia. Daqui uns dias, o que vai acontecer? Esses estados, eles vão cair na curva, eles vão estar em uma curva descendente, a curva vai estar diminuindo, os casos vão estar diminuindo. Com isso, ele poderá realocar esses equipamentos para outros locais que vão precisar. Então, eu volto a reafirmar que há uma necessidade muito grande da gente seguir as orientações que estão sendo determinadas para a nossa população. Pergunta do profissional Carlos Roberto Sodré, Rádio Educadora e portal Jornal Ubá News. Quando é que o pico da doença chega em Ubá? Repetindo, quando é que o pico da doença chega... Perdão, quando é que o pico da doença chega em Ubá? Aumenta a preocupação da gestão a partir de novas informações acerca da Covid-19? Nessa mesma linha, pergunta do repórter Amarildo Oliveira, Jornal Ubaense Online. Há previsão de outros casos positivos para os próximos dias? Eu não sei informar, porque o que eu sei é o seguinte, que todos eles que foram com sintomas característicos foram coletados, estão na FUNED aguardando o resultado e eles estão sendo monitorados e todos estão em isolamento domiciliar. Isso é o que eu posso afirmar. Com certeza, a gente não tem como evitar casos positivos. Então, assim que nós tivermos resultado, e se o resultado for positivo, a gente vai comunicar nas nossas notas oficiais como é feita todos os dias, como foi feito hoje. Só complementando, Cineia, eu queria dizer o seguinte, a questão do pico da doença é muito relativo. Ele depende de 2 fatores, basicamente. Primeiro, é um número grande de pessoas contaminadas dentro do próprio país, não aquelas pessoas que não viajaram, que não trouxeram de fora. À medida que você tem essa comunitária, que entre pessoas residentes no país que não tiveram viagem, é uma tendência de aumentar os casos, de ir dobrando a cada período, isso pode acontecer. Diferentemente do que acontece às vezes em outras regiões, a prevenção ela pode funcionar melhor ou pior, dependendo da forma como é feita. O que nós estamos ouvindo hoje, a Itália, vamos dar um exemplo, que é dramática a situação da Itália. Por 3 dias seguidos, eles estão relatando menor internação em UTI e, com isso também, menor número de óbitos. A Espanha, ela começou um pouco mais tarde, ela está entrando no ápice agora. E o presidente dos Estados Unidos declarou ontem, né, para as pessoas se prepararem, porque o pico da doença lá deve ser nas próximas 2 semanas. Então nós não temos como jogar isso para o Brasil, vai funcionar igual no Brasil, nós não sabemos. O que nós temos que estar preparados para algum momento vai haver um grande número de pessoas infectadas, pode não ser no nosso município, pode não ser em outro, mas com certeza não há como você evitar essa contaminação. O trabalho que a gente procura fazer de tentar isolar as pessoas, com certeza ajuda sim. Ao invés de você ter uma taxa de multiplicação de 1 para 2, de 1 para 3, você pode segurar isso um pouquinho mais. Uma pessoa infectar menos e você ter um número menor. Quando você tem um número menor ao longo do tempo, com certeza você reduz os efeitos da doença. Mas não tem como falar hoje que quando vai ser. No Brasil é previsto entre o dia 20 e o dia 5, 20 de abril, 5 a 8 de maio. É a previsão segundo o que aconteceu no mundo. Pega-se aquilo que de experiência mundial e transfere-se para o Brasil, com os eventuais erros de cada país, é diferente do outro, cada país reage diferente do outro, questão de clima, questão da população, questão da idade média da população, tudo isso afeta.
Mas hoje, em sã consciência, nós não podemos falar quando haverá um pico da doença, que a partir daí ela se estabiliza e começa a cair. Secretário, em relação à questão dos respiradores, a senhora falou em 24 leitos e os profissionais de imprensa da cidade estão com dúvida em relação ao número de respiradores. Poderia ser mais clara? Até a presente data, vamos dizer assim, cada leito de UTI, cada respirador em uma UTI, ela atendia a 2 leitos. Tá? A partir do Covid, cada leito de UTI, ele precisa de um respirador. Então, se eu falo hoje que nós tínhamos 10 leitos em uma UTI, nós tínhamos 5 respiradores. Então, nós já conseguimos dobrar esse número de respiradores, sendo que cada leito tem um respirador. Então, a gente fala, e além disso, além desses leitos, nós temos no Hospital Santa Isabel, já equipados, já montados, mais 10 leitos. Então, só no Hospital Santa Isabel, hoje, nós temos 20 leitos de UTI, com 20 respiradores. E assim nós temos em outras unidades e a possibilidade de ampliar em outros. Então, esse plano que nós fizemos, plano de contingência, é até no sentido de qual a capacidade que cada hospital nosso tem de receber um respirador, de ampliar as nossas UTIs. Então, isso já está sendo feito. Nós já temos hospitais que tinham 8 leitos de UTI. Hoje, eles têm todos os leitos equipados com respirador. Então, houve uma ampliação, sim, e nós estamos aguardando novos respiradores através da própria Secretaria de Estado da Saúde. E também das empresas, né, que acharam por bem doar, é uma participação expressiva também. Várias empresas de Ubá e região manifestaram. O grande problema dele é o mesmo do poder público, é não achar produto para ser adquirido numa escala curta de tempo. Então, estão lutando contra o tempo para que possam efetivar essa doação aos hospitais. Eu recebi há poucos dias ligação de uma outra empresa da região e me perguntando quais hospitais seriam necessários. Falei, você pode colocar em todos. Se tiver disponibilidade de material, todos aceitariam e colocariam em funcionamento, porque eu tenho absoluta convicção de que isso ajudaria demais a população naqueles momentos de dificuldade, principalmente com o agravamento da doença. Prefeito, pergunta do Carlos Roberto Sodré, Rádio Educador e Portal Banews, e também do Jorge Blau Blau, Jornal A Voz. A administração pretende fazer corte nos salários de servidores? É uma situação interessante, né? Do ponto de vista da doença, ela vai causar muita queda de arrecadação. Você começa no governo federal, você desce para o estadual e principalmente nos municípios. Mas nesse aspecto está previsto sim, né? Nós já conversamos sobre isso, a possibilidade daquelas pessoas que se dedicam de corpo e alma a esse assunto, que não medem esforços para atender a população, elas tenham uma contribuição pela prefeitura em respeito ao trabalho que desenvolvem, em respeito à condição que elas enfrentam do dia a dia, da dificuldade que é lidar com uma doença desconhecida, uma doença que todos nós ainda temos que aprender como trabalhar com ela. Então, se for possível, dentro da estrutura financeira que a gente tem, todos os esforços serão dados para que essa equipe seja, de alguma forma, recompensada e ter os seus ganhos melhorados para que possam ter tranquilidade, né, para trabalhar, para atender bem a população. O nosso espírito é esse. Nós achamos, sim, que é bom, mas temos que ter a prudência para saber se os recursos serão suficientes. A partir do momento que a gente começa a adiar recebimento de impostos, que o governo estadual também, que o governo federal também, pode haver, sim, algum momento um desequilíbrio, mas não para esse tipo de servidor que atende a prefeitura na hora que a gente precisa dele e atende muito bem a população.
Pergunta do repórter Carlos Roberto Sodré, Rádio Educador e portal UBA News. O PROCON municipal tem fiscalizado o comércio como os mercados, farmácias, lanchonetes e bares? Como funciona a fiscalização? Não está na hora de medidas coercitivas? Falar em medida coercitiva é uma situação complicada, né? Num momento como esse, o primeiro que a gente gostaria que tivesse é a compreensão do empresário de que, ao abrir o seu negócio e permitir que entrem lá 50, 60 pessoas ao mesmo tempo, que não tomem o cuidado de higienização, não tomem o cuidado com seus funcionários. Então, a primeira coisa é essa conscientização. Em não havendo, e havendo denúncias, com certeza a gente faz a fiscalização. O PROCON tem feito uma fiscalização até educativa, de mostrar que não pode acontecer, mas sempre que houver descumprimento do decreto ou de alguma lei municipal, estadual ou federal, as empresas estarão sujeitas a diversas penalidades, inclusive, né, a suspensão do alvará e até, né, vamos dizer assim, em casos extremos, você ter o seu alvará cancelado. Isso pode acontecer, não é o que nós queremos. Como eu disse sempre, a prefeitura ela não quer e não precisa multar ninguém. Ela precisa que as pessoas compreendam a gravidade da situação. Cada empresário, sabemos da dificuldade que eles estão passando. Seus funcionários, suas famílias, nós sabemos disso. Mas existem alguns argumentos que não podem sobressair. O deles é o seguinte, é que, infelizmente, eu preciso vender para me sustentar. Mas se ele adoecer a sua família ou adoecer seus clientes, adianta muito pouco esse sistema. O que nós temos que ter, nesse momento, paciência. Isso vai passar, nós sabemos que vai passar, não é um fato que vai durar o resto da vida, nós vamos ter outros problemas amanhã ou depois, mas nós temos que saber conviver com isso e saber enfrentá-lo. A dificuldade nossa é exatamente essa. Eu não consigo fiscalizar todo mundo, mas através de denúncia, através do apoio da Polícia Militar, do apoio da Polícia Civil, com toda certeza, aqueles que estiverem descumprindo de forma desonesta, de forma que comprometa a saúde das pessoas, nós temos a obrigação de fiscalizar e, se necessário, punir. Não é o nosso intuito e não queremos fazer, mas tem sido feito permanentemente. Recebemos a denúncia, feita imediatamente a operação de fiscalização. E também, em alguns casos, a gente busca sim, faz através de busca ao acaso de algumas empresas para tentar saber se elas estão cumprindo ou não. Pergunta do repórter Ezequiel Oliveira, Rádio Multissom Ubaense. Teria como agilizar mais a chegada dos resultados dos exames de Covid-19? O que nós temos de conhecimento agora é que o governo estadual, né, principalmente aqui no nosso estado, foram credenciados novas unidades. Então, a gente tem conhecimento da Universidade Federal de Viçosa e Juiz de Fora também vão começar agora a fazer e foram liberados os testes para que eles realizem essas análises. Então, nós já estamos contactando com Viçosa, já contactei com Viçosa, na possibilidade de estarmos fazendo junto ao UFV e também sabemos que podemos ampliar isso dentro da cidade de Juiz de Fora. Então, a nossa expectativa nesse sentido é que dentro de muito pouco tempo a gente consiga resultados. Num curto período de tempo, que parece que a intenção é que, que esses resultados eles sejam liberados dentro de 48 horas, o que dá uma maior segurança para a gente que está na saúde, na linha de frente. E isso facilitaria muito nessa questão do isolamento, do trabalhador em saúde, de outras pessoas que a gente precisa desses resultados com a maior rapidez. Pergunta da Web TV Minas. Existe a possibilidade de se reduzir os valores de impostos, em especial o IPTU? Primeiro, reduzir é um termo muito diferente. Para reduzir, você tem que ter uma lei específica. O que nós estamos pretendendo, e já estamos para emitir um decreto, aqueles impostos que estão em andamento, como ISS e alguns outros que estejam em cobrança, inclusive, é de, no mínimo, por 60 dias, adiá-los
e a gente vai observar a necessidade de estender um pouco mais esse prazo. A redução do IPTU, ela depende principalmente, né, ela depende de previsão orçamentária e ela depende também de uma lei específica. Você não pode reduzir aquilo que é previsto em lei, mas adiar a entrada do período de pagamento, isso provavelmente vai ser natural, a gente vai ter que trabalhar em cima disso aí. Como que os municípios vão sobreviver nesse momento, a gente deixa a cargo do governo federal. Ele está procurando mecanismos, né, de financiar os municípios. Alguns deles já foram realizados há muito bom termo, eu diria. O governo federal, sensibilizado, ele já colocou que mesmo que haja, e vai haver, redução nos pagamentos de imposto de renda, IPI, porque ele vai adiar, e também vai haver menos negócios, então vai haver arrecadação menor. Ele já garantiu aos municípios, tipo um seguro que não se vai receber até o período desse grande problema que a gente está vivendo, provavelmente aí até setembro, né, no mínimo até julho já está garantido, não vai haver redução do fundo de participação dos municípios. Quer dizer o seguinte, o município que ano passado recebeu 3 milhões de reais do fundo de participação em maio, ele vai receber no mínimo 3 milhões de reais em maio desse ano. E já é um bom caminho. Não sei se o Estado vai ter condições de fazer isso com o ICMS, porque o Estado também, além de tudo, ainda tem a dívida dele com as prefeituras, que ele tem que cumprir integralmente. Nós não sabemos como vai comportar. Então, tudo isso que foi falado aí, se é possível ou não reduzir, tem que olhar a legislação. Mas, com certeza, nós vamos buscar meios de adiar, pelo menos facilitar a vida do contribuinte. Nós não podemos deixar de receber, está previsto em legislação, mas à medida que nós tivermos condição, poderá ser, no mínimo, adiado. Pergunta do portal Saúde em Pauta. Existe a possibilidade de ampliação de atendimento na atenção primária com a contratação de novos médicos e ampliação do horário de atendimento? Nós estamos analisando essa proposta, ela já foi colocada em pauta pelo Ministério da Saúde, que aquela unidade que precisar, nas cidades que precisarem ampliar o seu horário, que podem ampliar, porque até agora nós não encaixávamos em todas aquele protocolo do governo para fazer ampliação. Então, nós estamos analisando. Até o presente momento, não houve ainda essa necessidade dessa ampliação, porque a rede como um todo, ela está atendendo o número de pessoas de acordo com o que está sendo solicitado, mas há uma possibilidade e a gente está analisando sim, e se houver necessidade, vamos ampliar sim. Pergunta do jornal Baense Online. Os R$500 mil ditos nessa entrevista de repasse aos hospitais de Ubá, são valores que já eram repassados mensalmente ou houve recentemente um acréscimo no valor em razão da Covid-19? Essa é uma decisão em outubro de 2019 e já começamos a repassar para o Hospital São Vicente, Hospital Santa Isabel, valores bem maiores do que passado antes. Não foi por conta de coronavírus, não foi, já estava previsto. É uma atuação que nós já estávamos para aumentar a capacidade de atendimento, principalmente do São Vicente, que estava um pouco restrito. Criamos lá aquela unidade de pronto atendimento que está funcionando muito bem, pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem sido informado. E à medida que for necessário, já fizemos, né, um complemento a ela, justamente agora para colocar mais uma equipe nesse momento, e já conversamos com outras entidades hospitalares de Ubá, do exemplo, a Casa de Saúde São Januário, que se ela tiver interesse e necessidade também, porque às vezes ela não tem como colocar alguns serviços por falta às vezes de profissionais, mas se ela tiver, também estamos oferecendo a ela a possibilidade de um convênio, da mesma forma que fizemos com a Santa Isabel e São Vicente, na proporção do atendimento que eles teriam condições de fazer. Além disso, né, temos
permanente contato com a FEMIG, sempre que necessário, poder utilizar também as dependências daquele grande hospital que fica ali na colônia Padre Damião. Prefeito, esclarecendo uma pergunta que é do Wellington Neto, da Rádio Sensação FM de Rio Pombo, e também do repórter Ezequiel de Oliveira, da Rádio Baense. O senhor poderia falar acerca da distribuição de cestas básicas, especialmente para os alunos afetados pela suspensão das aulas na rede municipal? É uma situação que nós entendemos, porque o grande drama de nós suspendermos as aulas, podem ter certeza, o prejuízo escolar, o prejuízo do aprendizado, você pode recuperar através de aulas extras, sábado, domingo, feriado, você pode fazer aulas de reforço, você consegue. Mas muitas das famílias que nós atendemos, as crianças dela, nossa rede municipal de ensino, elas são carentes, e muito carentes. Então a alimentação que eles recebem lá, principalmente aqueles que ficavam o dia todo, é um complemento extremamente importante para a saúde dessas famílias. Com a perda desse alimento diretamente na escola, nós achamos por bem, num primeiro momento, mesmo antes do governo federal ter soltado essa possibilidade, de destinar com recurso próprio, nós não usamos recurso ligado ao Ministério da Educação, vai haver até essa possibilidade desse repasse, mas com recurso próprio. Nós adquirimos cestas básicas e estamos entregando diretamente a essas famílias cadastradas, que têm baixíssima renda, que não têm, às vezes, condições de dar um tratamento equilibrado de alimentação às suas crianças, né? Principalmente às crianças. Isso vai continuar sendo feito. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem um cadastro muito bem feito sobre isso, já conseguimos comprar, né, de algumas empresas essas cestas básicas, estamos entregando permanentemente. Acho que é um programa que vai ter que ser tomado a nível federal. Ele não pode ficar a nível só do município. Mas, nesse momento, o município de Ubá está arcando com esse recurso e, se necessário, nós ampliaremos à medida que percebermos que mais famílias necessitam desse reforço. Prefeito Guaraci Neto, da Rádio Multissom Ubaense AM. O vírus já está na nossa cidade e isso é fato. Agora quero saber do prefeito se, da opinião dele, pessoas com má intenção estão aproveitando dessa situação lamentável para fazer política e criticar as administrações municipais, estaduais e federais. Bom, isso nós temos visto e ouvido dia a dia, né? Não só as manifestações do presidente da República com alguns governadores com alguns prefeitos, principalmente de cidades maiores, né? Do nosso ponto de vista, nós entendemos o seguinte: críticas sempre vão haver. Boas críticas, aquelas que sugerem melhorias, né? Nós sempre recebemos com muito carinho. Podem ter certeza. Toda sugestão, toda crítica que soma, que cresce, que a gente possa desenvolver, ela é muito bem-vinda. Alguns comentários que possam haver amanhã ou depois sobre o trabalho que a prefeitura está fazendo, que está errado, que possa não estar correto, a gente também aceita. O que não podemos aceitar são fake news, né? Há poucos dias soltaram uma nota aí, uma pessoa, né, gravando, eu recebi até de pessoas da minha família me questionando sobre uma declaração que alguém deu, um áudio, que é muito fácil hoje você colocar um áudio. Nós estamos aqui falando para quantas pessoas ao mesmo tempo. Então isso se multiplica com uma rapidez muito grande, chamada fake news, que eu acho que um dos maiores problemas que a internet criou ao se desenvolver foi esse tipo de problema. Mas enfim, as pessoas colocaram uma mentira grosseira que foi desmentida pela própria pessoa que divulgou. Então isso é que nos chateia, leva uma população inteira às vezes a ter problema psicológico, a ter problema de dificuldade, saber se pode ou não pode ir ao hospital, o que está acontecendo com o seu familiar num posto de saúde. Então nós temos que cuidar muito de cada informação que a gente divulgar. A ordem que eu dou aqui na prefeitura é o seguinte: se aparecer algum assunto que seja judicializado, que possa ser judicializado, que se judicialize, que tome as providências necessárias. Nós não podemos conviver com a mentira deslavada que tentam a só prejudicar. E principalmente nesse período agora
eleitoral que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem separar o que é uma administração séria de uma época de política. Nós não permitiremos que isso aconteça dentro da nossa estrutura. Temos que fazer política? Temos, é obrigatório. Existe isso desde o princípio do mundo. Mas ela tem que ser feita com ética, ela tem que ser feita com honestidade, ela tem que ser feita com a coragem de administrar a cidade antes de mexer com a política. Então, todos aqueles que acharem que podem contaminar um debate por conta de política, com toda certeza a gente saberá reagir na medida certa, nem mais nem menos. Secretária, poderia esclarecer acerca da data em que o resultado dessa profissional de saúde, que foi o primeiro caso confirmado na cidade, a data em que esse exame foi recebido e que essa informação veio a conhecimento do município? O dia que chegou o resultado de exame? Hoje. Chegou hoje. Todos esses resultados, eles são online e nós entramos no processo, no sistema, todos os dias, num determinado horário, tem os horários em que eles saem. Saiu hoje na parte da manhã. Então, foi hoje, na parte da manhã, nós recebemos o resultado e, imediatamente, nós divulgamos na nota oficial, às 11h30. Só para complementar, Ana Carolina, isso é uma determinação nossa. Não precisa de eu falar isso para a secretária, que a verdade ela tem que ser total e absoluta. Só não podemos divulgar resultados antes de recebê-los. Agora, recebeu imediatamente. A secretária já me comunicou de manhã, tinha recebido, poucos minutos depois, eu diria, ela já estava nas redes sociais, através da comunicação oficial da Prefeitura. Então, nós nunca devemos esconder esse tipo de informação. Esse tipo de informação ele tem que ser de uso amplo, geral e restrito. A população tem que tomar conhecimento, até porque afeta a todos nós. Então, a qualquer momento, qualquer problema que nós tivermos, que for notificado, imediatamente a população estará sabendo. Não há por que, nesse momento, fazer qualquer tipo de demorar a dar a notícia, não. A notícia é dada na hora que a gente recebe. Secretária, como se encontram os 2 pacientes internados? Na nota oficial de hoje foi informado que os 2 estavam com quadro estável. Isso permanece? Permanece, são 2, pelo menos assim, até o momento que eu recebi a última informação que eu estava vindo para cá, eles permanecem com quadro estável, são pacientes que têm comorbidades, então são pacientes que são suspeitos de Covid-19. Mas, na realidade, eles apresentam muitas comorbidades. Então, a gente está aguardando os resultados, foi coletada a amostra e a gente vai aguardar. Mas o quadro deles é estável, eles não estão em UTI. Só esclarecendo, essa pergunta foi da revista Raica. Agora, a pergunta do Ezequiel Oliveira, Rádio Multissom Ubaense. A economia também é uma preocupação. Seria a hora de começar uma ação educativa para a população na volta das atividades? Eu acho que nós já falamos um pouco sobre isso, mas é sempre bom repetir. A economia ela é tão importante quanto o combate à saúde. Não podemos colocar uma ou outra. Pelo contrário, elas têm que ser levadas com toda a seriedade possível. Mas o que nós estamos assistindo não é uma briga entre saúde e economia. Pelo contrário, nós precisamos, num determinado momento, atacar o grande mal que nos aflige, que é o coronavírus, para em seguida nós termos força suficiente para enfrentar os problemas criados pela economia. Não podemos abandonar uma ou outra. Agora, eu acredito que o tempo correto é primeiro cuidar da saúde. Esse é o meu pensamento, compartilhado com muitas outras pessoas. Por outro lado, tem aqueles que pensam que não se pode parar a economia em função de uma doença. Isso aconteceu no mundo inteiro. Deixamos claro que, só para terem uma ideia, os Estados Unidos eles colocaram no mercado 2 trilhões de dólares, eu nem sei quantos zeros dá isso aí nesse momento, para poder reagir à economia que vai perder sim. O Brasil está indo por esse mesmo caminho. Já se fala em 800 bilhões de reais. Guardado as proporções na nossa economia, é um valor bem razoável. Ele vai atender a toda a população, a todas as empresas, a todos os funcionários dessas empresas?
Provavelmente não, mas ele dá um alento, ele dá uma garantia de que os negócios podem continuar a servir. Vem agora uma ajuda de R$ 600 para as famílias, estão garantindo algumas outras vantagens, principalmente para aquelas pessoas que não têm um emprego firme, e também dentro de cada empresa vai haver demissão em um ou outro local, tem que ser ajudada essas pessoas, sim. Agora, a Prefeitura de Ubá está atenta a esse processo. Eu disse aqui no início dessa live, eu disse claramente que nós não vamos perder de vista a economia. À medida que nós tivermos uma convicção de que estamos no caminho correto do ponto de vista de isolamento, vamos abrir oportunidade de fazer uma alteração no nosso sistema que permita que os negócios voltem a trabalhar de uma forma lenta, gradual, mas segura ao longo dos próximos dias. Pergunta do Amarildo Oliveira e também do Vanderci Pastorzinho, da Adonai Web TV, em relação a trabalhadores de Ubá que vão para outras cidades ou também pessoas de outras cidades que vêm trabalhar em Ubá. Alguma medida específica em relação ao entra e sai dessas pessoas na cidade? É uma questão de responsabilidade pessoal, eu sempre falo isso. O questionamento, muitas vezes, em cima de um poder público, é que o prefeito, no meu caso, estou aqui à frente do município de Ubá, o prefeito ele tem domínio sobre certas atividades, sobre certas coisas, porque ele pode, sim, emitir decreto, ele está coberto pela lei para fazer isso aí, desde que ele não descumpra a Constituição e, a partir dela, também a Constituição Estadual e até a lei orgânica do município. Ele tem que cumpri-las integralmente, mesmo em período de emergência, em período ele não há outra forma. O problema é que cada município tem a sua função, da mesma forma que eu tenho Ubá, um município vizinho pode tomar outra atitude. Nós podemos proibir as pessoas de Ubá a irem trabalhar em outra cidade? Absolutamente não. Proibir, não. Nós podemos tomar alguns controles, né? Podemos fazer sim. Algumas cidades estão fazendo isso, eu diria assim, de uma forma muito radical. Vai funcionar ou não vai? Também não quero ainda poder falar se vai ou não funcionar. Mas assim, o que nós podemos garantir é que essas empresas que resolveram trabalhar agora e buscam funcionários em Ubá e outros municípios da região, elas têm que tomar todos os cuidados necessários, porque elas podem sim ser responsabilizadas pela algum tipo de problema que esse funcionário amanhã ou depois apresente. Elas não estão descumprindo legislação municipal, não estão às vezes descumprindo legislação estadual nem federal, mas elas têm aquela questão do cuidado com o seu profissional, com os visitantes da sua empresa, com as pessoas que transitam ali, que levam e trazem mercadoria. Esse cuidado eles têm que ter. Acredito que empresas consolidadas, empresas sérias, estão fazendo isso. Reduz muito o risco, mas não tenho como impedir de transitar hoje em Ubá. Se nós tomarmos essa medida radical, ela complica muito, porque também muitas pessoas vêm de outras cidades para Ubá. Como é que nós faríamos esse controle? Nesse momento, eu não tenho como dizer isso aí, mas concordo com ele que é um risco. A gente sabe que é um risco, mas espero, sinceramente, que essas empresas estão dando todo o tratamento necessário para a prevenção de seus funcionários e dos seus fornecedores. Em relação a EPIs, novamente, secretária, o município de Ubá, através da Coordenação de Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária, está monitorando as unidades prestadoras de atendimento em saúde, públicas ou particulares, na busca de garantir as condições básicas dos profissionais? E como está a distribuição de EPI também aos servidores do município? Pergunta da Web TV Minas. Nós estamos ainda, nós temos condições de estar fornecendo os nossos EPIs para os nossos servidores. Nós estamos fazendo algum controle com alguma classe que não é aquela classe que está de frente com o atendimento ou com as pessoas, na questão do atendimento imediato à saúde. E com isso a gente está conseguindo economizar um pouco, e estamos agora adquirindo, conseguimos fazer uma compra
também já estamos providenciando essa compra, e com isso nós vamos estar por mais alguns dias. A gente está tentando aí uma compra para uns 60 dias, mais ou menos, para dar essas condições para os nossos trabalhadores até que se regularize essa situação em todo o nosso estado. Só para complementar, eu tive a informação há poucos dias que o Ministério da Saúde tinha aproximadamente 40 milhões de máscaras para uma população de 211 milhões de reais. Então isso é muito pouco, já acabou o estoque deles, estão em luta agora para conseguir importar uma grande quantidade de máscara, e o próprio ministro divulgou hoje um vídeo, tá na internet, que as pessoas podem e devem fazer máscaras em casa. Não é para atendimento à saúde, não é para a pessoa que trabalha com paciente, mas é aquela assim, que dura 2 horas, para ela poder sair de casa e poder voltar com mais segurança do que se tivesse sem a máscara. Secretária, dúvida, Amarildo Oliveira, Ubaense Online. O que é a transmissão comunitária que foi classificada pelo Ministério da Saúde? A transmissão comunitária é aquela que acontece não só entre as pessoas. Por exemplo, tem um morador aqui em Ubá, né? Veio uma pessoa de fora, essa pessoa teve um contato com uma pessoa de Ubá. Essa pessoa de Ubá, estando positivada, se ela tiver contato com outras pessoas dentro de Ubá que não viajaram, já é transmissão comunitária. Então, por isso, o país inteiro já está em transmissão comunitária. Em relação à volta às aulas na rede municipal, prefeito, há alguma previsão que pode ser feita nesse momento? Pergunta da Web TV Minas. Nenhuma. Infelizmente, nós não temos como fazer essa previsão. Como eu disse no início, as crianças poderiam estar vindo à aula, o risco delas é muito menor, com certeza é, mas não quer dizer com isso que nós podemos expô-las, né, a uma concentração, porque são muitas crianças juntas, e além disso nós temos as professoras, temos as monitoras, temos todo o pessoal ligado à cozinha, ligado à limpeza, são pessoas que estariam convivendo permanentemente com essas crianças. A criança, às vezes, ela é portadora, segundo as informações que a gente tem, e sofre muito pouco. É muito poucos casos de crianças que tiveram gravidade através do Covid ainda. Mas são transmissoras, então eu poderia colocar em risco toda uma sociedade, também colocar em risco pais, né, que estariam transitando para levar, motoristas. Então, nesse momento, não é justo que a gente suspenda o decreto que deixou a educação de Ubá, tanto a nível estadual quanto a nível de escolas privadas, mas principalmente do município, que a gente tem domínio sobre ela, não há previsão, nesse momento, de volta às aulas. Prefeito, em relação à população de rua, o que está sendo feito em prol dessa comunidade, dessa população, e seria viável abrir as escolas para abrigar os moradores de rua? Primeiro, tem sido, sim, tratado isso permanentemente pela nossa equipe de desenvolvimento social, fazem com muito carinho, com muita competência. Nem todos gostam de receber atenção, por incrível que pareça, porque para você ir para um abrigo, você tem que seguir as regras do abrigo. Você não pode ir lá para seguir a mesma regra da rua. E isso, às vezes, é difícil de lidar com algumas pessoas, algumas, não é a maioria. Mas aqueles que querem, estão recebendo material, estão sendo, de alguma forma, né, levados para esse centro, para um banho, para mudar roupa, para utilizar produtos de higiene, passado a eles também informações, álcool, gel, isso está sendo feito permanentemente. A gente consegue atender todos ao mesmo tempo, às vezes é difícil, mas a equipe é muito eficiente, é muito cuidadosa e trata com todos com muito carinho. Então, se houver alguém que não esteja sendo atendido, é até uma solicitação que eu faço à comunidade, que nos informe, indique onde é o local que nós procuraremos, e procuraremos sim dar atenção a essas pessoas. Se for necessário buscar abrigos para que sejam colocados, da mesma forma que nós estamos tentando buscar locais para atendimento, para fazer isolamento, faremos também com os chamados moradores de rua, com toda a certeza que merecem sim a nossa atenção.
Prefeito, pergunta do Jorge Blau Blau, Jornal A Voz. Não seria viável um trabalho em conjunto com os prefeitos das cidades que utilizam a nossa rede hospitalar? Pois se o pico dessas cidades vier primeiro que o nosso, sobrecarregaria o sistema dos nossos hospitais. A prefeitura tem um plano B caso isso aconteça? A prefeitura de Ubá, ela mantém contato permanente através de redes sociais, através de telefone. Nós temos um grupo de prefeitos aqui ligados ao consórcio. A gente estabelece contato diário, às vezes fazemos algumas reuniões online também para poder trocar ideia. Alguns, como eu disse, tomam decisões particulares, outros não. Mas, na realidade, sobre essa questão de saúde, o grupo ligado, por exemplo, à Visconde do Rio Branco, vai tratar lá com o hospital base deles, o São João Batista. O grupo ligado aos hospitais aqui de Ubá vai tratar com os hospitais de Ubá. E aí nós temos o hospital em Rio Pomba, temos o Senador Firmino, temos em Astolfo Dutra, cada um deles com as suas peculiaridades e com as suas dificuldades. Mas isso está sendo feito sim em comum, as pessoas estão preocupadas com isso, cada prefeito está procurando dar um atendimento melhor, que a gente fala nessas áreas de atendimento à população, através de pronto atendimento, através das UBS, estão todos preocupados com isso sim. Agora, se necessitar de hospital, vai ter que vir para Ubá, ou para Visconde do Rio Branco, ou para outro hospital de Juiz de Fora ou de Muriaé. Não há outra forma de atender a população de municípios que não têm hospital. Mas o relacionamento é muito bom e a gente tem sempre condições de trocar ideias sobre esses assuntos. Revista Raica. Ubá está devidamente abastecida de medicamentos para a demanda que está por vir? Como seria o uso da cloroquina aqui em Ubá, caso necessário? A questão do abastecimento de medicamentos está normal, não há problema com a questão de medicamentos de maneira geral. Com relação à cloroquina, é um medicamento que está em estudo, ele ainda não foi determinado como sendo o medicamento indicado ou em tratamento para o Covid-19, mas o governo também está preocupado com isso, está procurando também esse atendimento, e eu acredito que, se houver necessidade, nós vamos ter essas medicações a tempo e a hora, sim. Pergunta Jorge, do Vandercy, aliás. Os municípios vizinhos não podem destinar parte da verba da saúde para a Prefeitura de Ubá, a fim de serem distribuídas em manutenção e suprimentos para as unidades que vão atender a toda a população da região? Adonai, Web Rádio TV, Vandercy. Destinar para a Prefeitura de Ubá, não. Mas eles podem destinar para o consórcio de saúde e podem destinar também para os prestadores de saúde, como nós estamos fazendo. Então, é uma ação que pode ser conjunta, como o município de Ubá hoje ele destina um recurso para os pronto atendimentos dos hospitais, os prefeitos, né, a nossa microrregião, pode destinar recursos também para os prestadores. E também pode destinar esses recursos direto para o prestador ou através do consórcio Sim Saúde. Revista Raica. Haveria alguma possibilidade dos órgãos competentes serem mais rígidos sobre a questão do isolamento? Depois do dia 1º de abril, houve um aumento muito grande de circulação de pessoas. Existem dois fatores. Lembrar que início de abril começa o pagamento das aposentadorias, e grande parte dos aposentados gosta de ir ao banco. Eu acho que não deveria ir nesse momento. É possível fazer através de pagamento, através de cartão, não haveria necessidade de todos irem no mesmo horário. E um dos motivos do grande aumento é esse. A outra, eu deixo claro também, foi uma fala do presidente Bolsonaro, né, que deveria liberar o comércio, a indústria, porque a economia não pode parar. As pessoas entenderam que o governo federal estava estabelecendo essa condição. Ele não estabeleceu. Foi uma palavra do presidente em exercício, que é o presidente eleito. Ele tem todo o poder na mão dele para assinar algumas ordens, né, para serem seguidas. Mas ele não assinou. Ele falou isso
em televisão, em redes sociais, e as pessoas acharam que já estava liberado. Não estava, o decreto continuava vigente. Fiz questão de explicar isso em várias entrevistas. Agora, não dá para fazer igual fazem. Eu vi alguns países asiáticos na borracha. A pessoa está na rua, manda embora para casa. Nós não temos essa capacidade de fazer isso em Ubá. Não é justo, inclusive, com a população. E nem queremos, nem ninguém quer fazer isso. Mas o que seria interessante que as pessoas entendessem que o melhor caminho da prevenção é o isolamento nesse momento, apesar de algumas pessoas falarem o contrário, eu diria assim, cada um olhar-se bem, a partir desse momento que a gente já tem um resultado positivo em Ubá, olhar-se com mais atenção essa questão da prevenção. Não buscar expor-se em demasia, não colocar sua família, seus idosos, suas crianças em dificuldade, não colocar os seus vizinhos também em problema, porque eu preciso andar mais na rua. Quanto menos eu andar na rua hoje, melhor. Secretária, agora respondendo à pergunta da Web TV Minas, na verdade acho que é o prefeito, em relação ao decreto, a situação das igrejas permanece a mesma nesse novo decreto que será publicado, prefeito? Olha, a igreja, primeiro houve um consenso, nós conversamos com os pastores, com os padres de todas as paróquias, houve um consenso que deveria sim, prudencialmente, a gente reduzir o número de pessoas na igreja. Não é hoje viável que você coloque dentro de uma igreja centenas de pessoas ali interagindo, fazendo as suas orações, mas podendo levar risco a todos eles. Como disse a secretária Dulcineia, uma vez instalado aqui em Ubá, não adianta, as pessoas que estiverem doentes vão passar para outros, então quanto mais cuidado a gente tiver, melhor. O decreto ele impede aglomeração de mais de 40 pessoas, isso está claro, né? Mas nós conversamos diretamente com essas entidades e eles, por eles mesmos, já definiram que não haveria cultos ou missas com grande número de pessoas, seriam feitas de forma não presencial e parece que isso está funcionando. A princípio, continuamos com o mesmo propósito, não vai haver mudança nessa trajetória. Secretária, a imprensa já está satisfeita, agradecendo aqui ao prefeito e a você. E antes de encerrar, há uma questão repercutindo na página da Prefeitura no Facebook, onde temos milhares de acessos nesse momento, pediu esclarecimento em relação ao uso de máscaras pela população, qual é a orientação atual em relação a isso e a eficácia das máscaras de pano, e também pedindo para repetir a explicação sobre os hospitais de campanha, os centros de triagem, se serão ou não montados em Ubá. Primeiro, a gente tem que considerar o que nós temos hoje de rede instalada. O que nós temos de rede instalada, nesse momento, está atendendo ao que nós precisamos. Portanto, os nossos hospitais, eles estão vazios hoje. Né? Assim, essas não são palavras minhas, não. São palavras dos diretores dos hospitais. Os nossos pronto-atendimentos não estão com aquela procura como ela vinha sendo anteriormente. Então, nesse momento, hoje, não há a necessidade de já ter esse procedimento. Mas o que nós estamos dizendo é que nós já estamos nos preparando para uma possível ou eventual possibilidade de termos que ter mais um local de atendimento. Então, nós já estamos pensando, já estamos nos preparando, já visitamos vários locais, sabemos que não vai ser fácil, porque são equipes de saúde que nós temos que estar preparados, colocando à disposição da nossa população também para estar trabalhando. Nós fizemos processos seletivos em que a gente já tem profissionais, só a gente chamar esses profissionais. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos nos preparando. Nesse momento agora, a rede que nós temos, ela atende da forma como está. Estamos aguardando. Bom, eu só queria complementar o seguinte. Primeiro, o oferecimento de entidades, de empresas, colocando à disposição da Prefeitura, não só espaço, mas alguns também com equipamentos, com móveis, se for necessário, mas
que nós tentamos montar uma espécie de tenda e lembrar que nós temos assim inúmeros locais em Ubá que poderiam abrigar esse tipo de atendimento, sem contar o Horto Florestal, que são 12 mil metros quadrados de espaço coberto que poderia ser usado a qualquer momento, mas pelo gigantismo dele não é conveniente nesse momento. Mas nós temos já duas entidades e empresas que ofereceram para a gente, e eu estou deixando claro também, nós temos 3 unidades de saúde em término de construção. Uma no São Domingos, uma na Grosseres e uma lá no Pires da Luz. Essas 3 unidades nós pedimos uma aceleração, porque elas podem servir também, dependendo de ter equipe médica e enfermeira, auxiliares, para serem usadas também nessa triagem e eventual isolamento de pessoas que não podem, às vezes, ficar em casa. Não precisa de hospital, mas não tem como ficar em casa isolado. Então, estamos acelerando a obra dessas 3 unidades e, além disso, temos todas as nossas escolas que, a qualquer momento, a gente pode estar preparando, já estamos preparando, uma possível necessidade de uso também dos nossos prédios públicos. E, eventualmente, ainda podemos requisitar outros estabelecimentos, como hotéis. Isso aí está previsto na legislação e a gente sabe que haveria boa guarida de parte desse pessoal se fosse necessário. Em nome da equipe de comunicação da Prefeitura, agradeço então a todos os colegas da imprensa que participaram conosco dessa transmissão e contribuíram muito para esses esclarecimentos. Gostaria de passar a palavra para a secretária Dulcinea inicialmente, para passar a sua mensagem final, secretária. São mais de 1.300 comentários em nossa página no Facebook durante essa transmissão, milhares de pessoas que nos acompanharam, inclusive esclarecendo que as perguntas que eventualmente não foram respondidas podem ser examinadas e respondidas em nossas notas nos próximos dias. Sua palavra de agradecimento e sua mensagem a essas pessoas, secretária. Nossos agradecimentos realmente a todas essas pessoas que participaram agora desse momento, que estão nos apoiando, porque eu falo que a cada momento que a gente fala do coronavírus, a cada momento que a gente transmite a informação oficial, a informação verídica, informações que o que a gente vê muito, fake news, mas aqui nós estamos falando com a maior seriedade possível, nós estamos transmitindo a todo mundo com a maior rapidez possível. Como eu já disse, esse resultado ele chegou hoje. Hoje mesmo nós já colocamos essa informação à disposição para a divulgação. Não temos interesse nenhum em reter nenhuma informação com relação a isso, tanto é que todos os dias saem as notas oficiais da Prefeitura com todas as informações que são necessárias. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está sempre à disposição para responder. Gostaríamos de agradecer aqui agora, nesse momento particular, a todos os profissionais de saúde que estão na luta, que estão lá no dia a dia, que estão na batalha, que estão colaborando com a gente nesse trabalho de identificação, nesse trabalho de atender a nossa população quando precisa. Aos hospitais que estão assim em prontidão, que estão fazendo tudo que pode, eles estão ampliando, preocupados, colocando, quem tem costume, quem vai até os pronto atendimentos, podem visualizar, por exemplo, hoje nós já temos áreas isoladas para as pessoas que estão com síndrome respiratória, das outras que não possuem nenhum sintoma respiratório. Então, tudo isso são fatores que vão colaborando com o nosso serviço. Mas, mais uma vez, eu reforço com a nossa população, principalmente com a população de risco. Idosos, fiquem em casa. Não façam, não fiquem nas praças, não fiquem não deixem de ir ao supermercado, deixem outras pessoas irem ao supermercado para você. Evitem sair de casa. São pessoas de risco, a gente não sabe com quem a gente está conversando, nós não sabemos com a outra pessoa que está, o sintoma, quando, como e onde. Nós só sabemos que hoje nós temos um caso positivo no nosso município. Quando chegar o próximo caso, a gente vai informar com certeza. Então, pedimos e agradecemos o apoio da população
de todos aqueles que vêm colaborando, como eu já disse, dos profissionais da saúde, da toda a equipe da prefeitura, dos secretários, né, da assessoria de comunicação, principalmente do nosso prefeito e vice, que não tem medido esforços para colaborar com nenhuma ação que a gente precisa. Bom, finalizando, né, a gente quer agradecer a equipe técnica que também nos assessora aqui, a Ana Carolina, a secretária do Cineia, que eu digo sempre, sem a capacidade dessa equipe, nós não conseguiríamos fazer nada. E aí nós estamos passando agora, assim, saímos de 2 enchentes, que a gente pode considerar as maiores de Ubá, pelo menos no período que eu conheço, e em seguida com esse grave problema que a gente está vivendo. São problemas diversos, que afetam de formas diversas, mas elas testam a nossa capacidade, eu chamo muito de resiliência. A cidade ela tem que ser resiliente, muito mais do que resistente. É aquela questão de você nadar contra a corrente, sabendo que você vai vencer a corrente, tendo convicção que vai vencer. Não se deixar levar pela corrente, por maior que ela seja, por mais austera que seja. O tsunami, quando vem, ele não marca a hora. Nós temos que saber reagir a ele. Aí, sim, agradecer a todos, né, que trabalham conosco diariamente, especificamente do Cineia. Nesse caso, a gente tem exigido muito, né, do pessoal da saúde. Então, nosso agradecimento a todos os profissionais que se dedicam. Eventualmente, alguns tiveram que ser afastados, até por questão de idade, a questão de não poderem participar desse momento por ter algum problema ligado a que poderia se agravar com o coronavírus, mas todos estão ali de consciência para poder atender. A nossa fiscalização também não mede esforços, toda ela, né, hoje centralizada num único local, mas nós estamos atuando na cidade inteira. Faltam braços e pernas para atender a tantas denúncias, mas eles não desanimam, eles estão o tempo todo buscando, inclusive para orientar as pessoas. Também o PROCON, né, que entrou nessa, e precisa, o PROCON tem que estar junto à população, tem que defender a população. Pessoal que trabalha nas barreiras, que a gente chama de barreira sanitária, maioria voluntário, que se prestaram ao serviço, não são da área de saúde essencialmente, mas se juntaram ao pessoal da saúde, coordenados pelo Flávio Montese e por outras pessoas da área de saúde que estão trabalhando permanentemente, e as nossas empresas também coligadas, aquelas que nos atendem com pessoal administrativo, com pessoal de limpeza, a SCP, que faz um trabalho excepcional em limpeza em Ubá e está contribuindo muito, principalmente nessa desinfecção que nós temos feito na cidade. Enfim, o nosso agradecimento a toda a nossa equipe, a área de comunicação, mantendo a população informada, a área administrativa permanentemente em plantão, sempre que eu preciso, é só chamar, não tem erro, né? E sim, a toda a equipe, o nosso agradecimento aos profissionais da imprensa que buscam informar devidamente a população, sempre buscando conosco as informações. A gente tem o maior prazer de atendê-los sempre que necessário, mas também a eles o nosso agradecimento. E a população, gente, sem haver um consentimento, sem haver uma participação efetiva da população, a gente não consegue nada. Existem problemas aqui ou ali? Existe alguém que não respeita isso aí? Existe, mas é minoria. A grande parcela da população está entendendo que o momento é gravíssimo, nós não podemos ficar com pequenas medidas, temos que tomar as medidas, às vezes, que não são as mais agradáveis, elas são duras, mas não há por que não tomá-las. Como eu disse de início, se a gente não conseguir um comprometimento da população, nenhuma medida que a gente faz, ela é efetiva. Dependemos disso e, felizmente, a grande maioria entende, aceita e se compromete com essas medidas. Então, muito obrigado a todos pela paciência também, né, nessa entrevista, e nós estaremos sempre à disposição, como disse a do Cineia, com aquelas informações verídicas no momento que elas acontecem. Não deixamos passar mais tempo, nem vamos dar informações que não estejam
com toda a seriedade que é necessária nesse momento.